Hello, gente. E aí, agora, tudo certo? Tudo. Pronto, já temos 11 pessoas. Aqui eu já conheço um pouco melhor, mas vou tentar projetar. Eu vou só pedir para vocês confirmarem que tá chegando tudo bem para vocês, que não tá tendo delay também. Deixa eu abrir aqui. Eu pedi para aumentar a tela. Aumentou, gente, aí para vocês? Aumentou. Ah, pronto. Agora eu vou precisar que alguém me ajude com as respostas, porque se o delay estiver muito grande, pode ser internet. E eu preciso saber para fazer as correções, certo? Então, se todo mundo estiver visualizando, caso não visualize, ou caso mesmo eu fique falando aqui sozinha e caia a ligação, eu peço para a Madu fazer contato comigo. Porque já no Meet, eu quando abro a tela maior, eu não consigo mais acompanhar a tela da atividade remota. Então eu vou ficar para mim, só vai aparecer slide. Se cair, então qualquer movimento, Madu, você fala para mim no privado? Falo sim, então, pronto. Som, alguma coisa do tipo. Falo sim. Pronto, gente. Então, na quinta-feira, na realidade já tem alguns dias, que por conta de problemas pessoais, né, que, enfim, eu tenho muita conexão com animais, e para alguns sabem, né, um pouco da minha história, eu sou defensora de animais, então eu tenho alguns em casa, tenho alguns na rua, ajudo alguns abriguinhos e por aí vai, e tenho algumas tatuagenzinhas pelo corpo. E aí eu tive uma das gatinhas, que foram uma das primeiras, mais antigas, quase minha vovozinha. Ela começou a ter vários problemas e eu passei vários dias levando para emergência, subindo e descendo, acabei perdendo a voz, porque foi noites assim, parecendo que era uma criança, né? Hidratando, alimentando e por aí vai, uma série de coisas. Quando eu cheguei na emergência, até essa semana eu encontrei uma das representantes do Corém, que vai inclusive para a mesa de vocês. E eu cheguei com a gatinha e ela com a cadelinha idosa. Ela estava viajando pelo Corém, deixou a cadelinha com a mãe e quando voltou a cadelinha estava bem mal. E aí a gente chegou 7 horas da manhã e a gente ficou falando sobre vocês na emergência. Mas enfim, gente, retomando. Nós temos aí uma previsão, né, de alteração do cronograma que eu mandei, espero que todos consigam visualizar e que se ajustem. E a questão da mesa, porque tem uma mesa prevista para vocês conhecerem a estrutura do Corém e conhecerem a estrutura do sindicato e quem são os representantes da associação também, tá bem? Entender o objetivo de cada um. Nós colocamos a mesa da noite, nós colocamos para o sábado, e a mesa da manhã colocamos um dia que as 2 turmas da manhã estão livres. Então a gente fez ajuste com todas as turmas. Por quê? Não temos como fazer convite para o sindicato ir 4 vezes na Unijote. Impossível, né? A gente sabe que isso aí não vai ser atendido. Então, normalmente, os eventos a gente tenta fazer um evento maior para que a gente consiga receber a representação das entidades de classe. São muito parceiras, já dialogam com a Danusa, enfim. Então, na quinta-feira, gente, eu já estava, né, com a voz indo embora. Dei aula de manhã e fiquei super mal. E precisei fazer um repouso da voz, aí tô no processo também com fono, fazendo uso de spray, fazendo uso de nebulização, uma série de coisas. Eu não sei se alguém falou aqui, mas enfim. E para dar continuidade ao conteúdo de vocês, com relação à prova, eu atendi ao pedido, né, que foi feito a Madu, para a gente estender a prova. Porém, a gente precisou estender também a finalização da disciplina. A vice-líder também está aí, Madu?
Michele também está na reunião? Michele Deis, eu acho que não. Acho que ela ainda não entrou, não. Então, nós precisamos fazer o ajuste. Então, na semana que vem vai ter a árvore de problemas. Eu pedi a Madu. Madu, você conseguiu fazer alguma divisão junto com o grupo de que cada um vai... Consegui. Consegui. Então, cada árvore vai ter... mandei o barema para vocês conhecerem a estrutura do barema. E a gente ainda tem o roteiro de Ana Nery. A gente discutiu, o último foi roteiro Vida de Inseto, não foi isso? Sim. Então a gente ainda tem o roteiro que fecha a história da enfermagem com a participação de Ana Nery. Como é que a gente trabalha isso na prova, gente? Por quê? Quando vocês pensam, a disciplina é história, legislação e também ética. A gente não vai trabalhar um pouquinho de conteúdo de história, porque vocês já viram isso lá no processo de trabalho, só história. A gente já vai começar a mexer um pouco da história junto com a ética. Então, quando a gente fala do júri, por exemplo, a gente vai trabalhar as questões históricas, quando a gente traz Florence, e a gente vai trabalhar perspectivas éticas e vai trabalhar também a legislação. Então, existe aí também um envolvimento, né, de legislações antigas, o regramento da época de Florence, e o que a gente tem hoje, o que a gente tem de legislação que nos ampara. Então, tudo isso vai fazer uma conexão crítica aí dos conteúdos. E aí, alguém sinalizou, mas se a gente fizer prova dia 13, não tem conteúdo, não tem tanto conteúdo, não tem tanta aula. Gente, todos os conteúdos, inclusive os filmes, caem na prova. Inclusive, falo com propriedade que vocês assistam filme e conheçam cenas e consigam falar sobre cenas. Por quê? Porque a gente utiliza cenas do filme para trabalhar as questões da liderança, as questões de ética. Então, é todo um conjunto de assuntos que a gente vai trabalhar compartilhados. Se por acaso vocês ficarem com muita dúvida com relação a essa articulação, vai melhorar um pouco quando a gente fizer o estudo dirigido. O estudo dirigido vai ser uma atividade que compõe o portfólio e que vai também ajudar vocês a fazer essa conexão da ética, da legislação e da história. Então, para hoje, a gente vai trabalhar bioética, vou trabalhar alguns princípios de bioética e depois eu vou entrar no código de ética. Caso a gente tenha alguma pendência da aula de hoje e a gente ainda tem a discussão do roteiro, vou fazer o ajuste para a gente voltar a discutir, porque tem algumas questões que eu prefiro deixar para a sala. Por exemplo, o roteiro de Ana Nery, eu prefiro que o grupo me apresente, aí eu faço uma conversa dentro da sala com cada grupo. Então, para hoje, é importante a gente conhecer que tem alguns objetivos. Antes da gente entrar no código de ética da enfermagem, a gente precisa conhecer conceitos que são básicos. A gente precisa conhecer ética e bioética, porque antes mesmo da gente ter nossa ética profissional, a gente tem uma ética que permeia as práticas de saúde e que permeia os estudos com seres humanos. Então, envolve pesquisas, envolve condutas que são de outras práticas. Então, a bioética ela é muito centrada numa ética que envolve a saúde humana, que envolve a saúde de um modo geral. Então, existem algumas regrinhas que eu vou estar falando aqui, que inclusive vão nortear a nossa prática. É como lá no SUS, quando a gente tem a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 e a Lei 8.142. São leis, a orgânica e a lei que trabalha o financiamento do SUS. Essas leis trazem princípios, normalmente princípios filosóficos, princípios doutrinários. Depois desses princípios, que são os princípios principais, iniciais, o SUS enquadra, traz mais princípios. Por exemplo, quando a gente trabalha a participação social. Quando a participação social entra, ela entra após a Lei 8080 e ela vem com o princípio de trabalhar os conselhos e as conferências, que é justamente alinhando de que forma que a população iria participar ou fiscalizar as ações da saúde. É um direcionamento que traz princípios organizativos.
Então, princípios organizativos são descentralização, são participação da comunidade, são a maneira mais detalhada de como o sistema deve girar. E aqui dentro da bioética, a gente vai trabalhar os norteadores. Então, eu vou fazer mais breve essa parte e depois a gente vai trabalhar um pouco mais específicos as condutas do Código de Ética. Mas sempre lembre, a ética e a bioética é algo mais amplo e vai nortear algumas práticas, as práticas da saúde de um modo geral. Princípios fundamentais, né? A ética é o estudo dos princípios que regem a conduta humana nas relações. Então, a gente sabe que para a gente viver em sociedade, a gente precisa de regras. A gente precisa de regras, a gente precisa de valores. E quando a gente fala da ética, é justamente o que é ideal dentro da conduta humana, das relações. Tem ética na parte dos advogados, né, na advocacia, no direito, tem ética na engenharia, tem ética na medicina, tem todas as profissões têm seu código de ética. E aqui, dentro da perspectiva da bioética, a gente aplica princípios éticos nas ciências da vida e em saúde. Então, são bases que dão subsídios, né, para que a gente tome decisões clínicas e que a gente elabore até as nossas relações profissionais. Então, sempre a ética vai guiar as relações. E tem uma base, né, dentro dessa base, a gente vai ter a análise crítica sobre os valores morais, a gente vai ter princípios universais. Os valores morais estão associados à análise crítica, né? Normalmente, a gente faz uma análise aí de como é que devem ser os comportamentos. Os princípios universais, que são princípios voltados para a conduta humana, então, direcionam aí a base da ética. E o comportamento adequado é aquilo que a gente acha que está associado a valores sociais e valores morais. Eu hoje acho que minha perspectiva profissional ela é muito baseada em valores socialmente aceitos, né? Sociais e morais. Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade que burla muito e que na questão ética deixa até a desejar. Eu falo isso nas minhas aulas quando eu vejo, por exemplo, um aluno assinando a lista pelo outro. Eu digo, como é que você quer ser um bom profissional se dentro da própria sala de aula você está infringindo regras e valores morais? Porque aí você já começa uma desconexão com aquilo que a gente está orientando vocês. Então, é um comportamento baseado em valores sociais e morais. Então, é estabelecido o regramento, né? E baseado nisso, a gente tem condutas éticas que são em todas as relações. Dentro da deontologia, né, que são normas da profissão, a gente tem o código de conduta, a gente tem deveres profissionais, então o próprio código de conduta vai estabelecer os deveres, as obrigações legais, as práticas, dentro dos limites, a gente vai trabalhar o que tem aí, né, dentro dos limites até onde a gente pode ir, e tem responsabilidade. Então, quando a gente ultrapassa regras, normas, orientações morais e condutas previstas dentro da nosso código de conduta, a gente sofre punições. E aí a gente tem um código específico que a gente pode ser punido. Dentro dessa punição, tem as entidades que ficam responsáveis para nos punir, como o Corém, por exemplo, Corém COFEM, né? Mas aí você vai estar atrelado ao Corém, que é da sua região, que geralmente faz a investigação da sua conduta. Aqui, a gente tem a resolução do COFEM, eu acho que cortou um pouquinho, a gente desconfigurou aqui a foto. Isso aqui é um print do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Ela surge com a resolução, né? Resolução do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Aí aqui tem o número da resolução. E esse é um marco atual. Atual não, a gente já está no processo de revisão do Código de Ética. Inclusive o professor Vida, que eu não sei se dá aula para vocês, o professor André, faz parte da comissão que está discutindo e reavaliando que vai sair um novo Código de Ética. Então estão sendo trabalhados alguns aspectos. E
E acho que umas 2 semanas teve o primeiro encontro. Então, muito em breve a gente vai ter um código de ética fresquinho aí pra gente atualizar vocês. Então, essa resolução estabelece normas e princípios, direitos e deveres. Não somente os deveres, o que a gente tem que fazer, né? Mas também tem direitos. Então, na perspectiva de possíveis punições, quem pode nos punir? Por exemplo, quem pode nos punir é o Corém. Na perspectiva dos direitos, quem pode nos proteger? Nesse caso, o ideal seria o sindicato. E aí vocês vão conhecer. Gente, vocês tem como fazer aí, conectar aí com o QR Code? Alguém? Eu consigo. Se alguém conseguiu, pronto, eu já sigo, porque eu sei que ele tá abrindo. Então, esse daqui, vocês vão visualizar, guardem esse código aí que cai na prova. Os princípios, gente, que regem nosso código, existem alguns princípios. Isso é questão de prova, isso é questão de concurso. Os primeiros princípios é o princípio da dignidade humana. É o respeito à dignidade, à integridade e aos direitos fundamentais. Então, todo indivíduo, ele tem direito a respeito à integridade. Eu não posso, por exemplo, fazer uma pesquisa que venha a gerar um risco para a integridade do indivíduo, que ele precisa ter o respeito à integridade dele garantido. Ah, mas ele já está acamado. Ah, mas ele já está em variação. Não importa. Existem direitos que são considerados direitos à dignidade humana, certo? E quando eu tenho lá um morador de rua que eu recebo no serviço e que é um morador de rua que está com um problema de saúde e que não consegue mais, por si só, né, dar conta dos seus cuidados, a gente tem que sempre lembrar dos princípios da dignidade humana, né? O respeito à integridade dele, física, os direitos que ele tem fundamentais, levando em consideração que o SUS prega isso, tem direitos fundamentais. Por exemplo, a universalidade, a integralidade, a equidade. Então, são direitos que o indivíduo tem que a gente tem que levar em consideração nos processos assistenciais e até mesmo nas nossas pesquisas. O sigilo profissional é uma dos princípios mais discutidos sobre a proteção de informações confidenciais. Então, eu não posso expor a condição do paciente perante outras pessoas, eu não posso publicar em redes sociais, eu não posso passar informações que, inclusive, o próprio usuário pede para não compartilhar com seus familiares. Então, a gente precisa entender que tem regrinhas aí nessa questão do sigilo. Quando é que eu posso quebrar o sigilo? Só o código vai dizer as situações que o sigilo é quebrado. Se você infringir isso aí, você vai ser punido. Então, se você está perante sua equipe, você precisa manter o sigilo profissional. A gente tem que ver as condições do sigilo profissional e até onde você pode ir com a sua fala e a exposição do paciente. Responsabilidade. Então, é um dos princípios éticos, responsabilidade, né? Compromisso com qualidade e segurança do cuidado. Se você não se atenta para a responsabilidade, você vai cair na negligência, na imprudência e na imperícia. Você vai ser punido, porque a responsabilidade é um princípio ético e dentro do Código de Ética está previsto algumas punições que envolvem a falta do compromisso ou a segurança do paciente. Então, se eu deixo de atender, se eu esqueço, se eu uso medicação errada, todos esses nomes que eu falei são atribuídos a alguma situação. Então, se eu deixo de atender, por exemplo, eu tenho uma negligência. Mas nesses aspectos a gente vai estar trabalhando um pouco mais à frente. Quanto às relações interpessoais, também uma regra, é um princípio
e deve ser baseada no respeito e na confiança. Então, é também um dos princípios fundamentais. Os outros princípios, eles vêm direcionados aí com relação aos principais princípios éticos, né? Com relação às diretrizes. Nosso código de ética é influenciado por diretrizes da ABEM? Sim, porque a gente tem um direcionamento aí que deve ser seguido, que a educação e enfermagem deve ser baseada em princípios éticos. Então, todo o nosso currículo, toda a nossa formação, por isso que a gente prega tanto a postura, né, em certos aspectos, baseada em princípios éticos, em respeito ao usuário, em respeito aos alunos. Eu não estou conseguindo ver, viu, gente? Pedir a Madu aí se teve alguma questão. Só ouvi o barulho. A pesquisa e o conhecimento também é direcionada pela Associação Brasileira de Enfermagem. Então, a produção científica, ética e responsável é uma das diretrizes. E o compromisso social, com a promoção da saúde e a equidade. São pontos, assim, que são bem questionados, levantados e defendidos pela ABEM. Alguém sabe aí qual foi o tema da nossa Semana da Enfermagem e qual foi a motivação desse tema? Alguém? Qual foi o tema, gente? Ninguém lembra? Os eventos da enfermagem, a Semana da Enfermagem sempre traz uma pauta. Essa pauta é discutida através da Associação Brasileira da Enfermagem. Se a associação ela foca a nossa profissão em educação, pesquisa, conhecimento e compromisso social, vai sempre ter um tema para ser trabalhado com a categoria. A gente vai discutir questões da enfermagem, da categoria, mas a gente vai discutir também o compromisso social. E esse ano foi saúde global. Esse ano a gente trabalhou questões referentes ao meio ambiente, porque a enfermagem, ela também se preocupa ela tem compromisso com a sociedade, né? E com a promoção da saúde, levando em consideração que a gente bate tanto que tem determinantes sociais, que tem racismo ambiental, que tem o impacto do saneamento básico, das condições de moradia, que as condições sociais interferem na saúde. A gente não tem como não atrelar o compromisso social à nossa categoria também. Então, a pauta do ano de 2025 foi saúde global. Também por isso, gente, vocês têm essa disciplina, saúde global. Existem algumas disciplinas que são disciplinas que a gente inclui no sentido de atender as diretrizes da Associação Brasileira, que fala da educação em enfermagem. Então, é possível, né, que todas as faculdades tenham inserido o conteúdo de saúde global em seu currículo. Porque esse ano, inclusive, existe a fiscalização e os conteúdos que são dados, que são tratados, o que é discutido dentro do contexto da faculdade. Né? Então, não somente saúde global, mas a gente teve uma pauta aí no Intercult para racismo. Né? Então, são também diretrizes que a gente discute para trabalhar com a categoria, né, de estudantes. São pautas importantes para que a própria população de estudantes já saia com esse entendimento, com essa clareza e que defenda essa pauta também. Então, existe aí também outros direcionamentos da BEM Bahia, que está relacionado aqui, gente, é o símbolo da BEM Bahia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu não vou entrar muito nas questões das entidades de classe, porque o foco é a gente falar hoje dos princípios da bioética, que foi o que a gente trabalhou. Eu vou focar nos princípios da bioética e depois a gente entra no código de ética.
Então, só um minutinho que eu vou parar aqui para vocês. Deixa eu ver se aqui eu tenho uma... Não, nesse slide não. Eu trouxe aqui alguns... Eu trouxe até a minha tese do doutorado para falar dos princípios da bioética. Mas vamos voltar para os princípios. Então, os princípios, eu falei um pouco, gente, da Associação Brasileira e das propostas, né, que são atreladas. Essa aula eu volto depois, porque eu vou falar do sindicato, vou falar do Corém. Mas lembrando que a gente precisa entender os princípios éticos, e aí tem os fundamentos morais, e tem guias para decisões. Né? Esses guias são o código, que nesse caso, para a gente, é formalizado através do código de ética. Existem alguns princípios, eu não sei se está pequeno para vocês, mas existem princípios que são básicos da bioética, como eu falei para vocês, e existem princípios que já são éticos da enfermagem. E aí seguem uma sequência de princípios que já foram trabalhados na bioética. Então aqui, por exemplo, dentro da bioética, a gente trabalha autonomia, a gente trabalha beneficência, não maleficência, justiça, respeito entre os profissionais. Então, esses princípios são princípios que vêm da bioética e que agregam aos princípios éticos da enfermagem. Existem os princípios, como eu havia sinalizado, que são da dignidade da pessoa humana, que ele está vinculado a respeito à vida, à valorização da integridade, à liberdade, às crenças, à valorização das crenças, o cuidado centrado, com foco na pessoa e não mais na doença, mudando com o modelo biomédico, a não discriminação, então atendimento igualitário, independente de raça, religião ou condição social. A autonomia, gente, dentro da perspectiva dos princípios bioéticos, olha só o que eu estou falando, princípios bioéticos, isso é o que está centrado nas condições de saúde, envolve pesquisa, envolve as diversas áreas, envolve as instituições, então são princípios que a gente utiliza para todas as práticas na saúde. A autonomia. O indivíduo ele tem respeito à decisão sobre escolhas, né? Escolhas sobre o seu corpo. Então, se ele quer fazer um tratamento, se ele não quer, ele precisa ter uma informação clara, uma comunicação transparente. Ele precisa também ter uma autonomia técnica, ele tem direito, né? Dentro da caracterização do profissional. Porque aí a gente tem uma autonomia do paciente, a gente tem uma autonomia do profissional. Então, o profissional tem uma autonomia técnica que confere a ele a liberdade também para fazer julgamentos críticos, né, da situação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um termo de consentimento de ozonioterapia. Aí nesse termo de consentimento é uma documentação e a gente tem aqui uma possibilidade do indivíduo também consentir e dizer que foi informado sobre as implicações do uso da ozonioterapia. Então, o que pode ajudar no tratamento e quais são também as complicações. Esse é um termo focado para a proteção, inclusive para proteger o profissional que aplica. Então, se você é profissional de enfermagem e aplica a ozonioterapia, você precisa formalizar esse documento para lhe proteger e o paciente precisa conhecer e assinar para que proteja ele também dos riscos que ele corre naquele procedimento. Beneficência. Beneficência é mais um dos princípios da bioética e ele é muito ligado também às questões de pesquisa. Então, o objetivo que a gente deve ter com o outro é sempre de fazer o bem, então sempre pensando no bem-estar do paciente, o objetivo tem que sempre ser esse. Alívio de sofrimento, né? Então, pensar em ações que melhorem a condição de dor e desconforto, um cuidado qualificado, sempre empático, com responsabilidade e conhecimento técnico. Então, nessa perspectiva, é beneficência. Agora, quando a gente chegar na maleficência, é que eu preciso dizer se seu estudo, se sob sua assistência, tem alguma questão que pode fazer mal ao paciente. E eu preciso ter ética até para isso.
Então, dentro do meu estudo, existe algum risco? Cai o cabelo dele? Pode gerar uma lesão? Vai gerar uma lesão para gerar uma cura? Qual a maleficência? Então, é um tratamento de saúde mental, mas a gente pode gerar um risco de crise. É os pacientes que tentaram suicídio, mas eu posso gerar também uma situação que venha agravar o quadro dele. Então, na minha pesquisa e na minha assistência, eu preciso levantar isso e colocar no papel. Responsabilidade e compromisso. Assumir responsabilidades, atos e decisões profissionais. Pontualidade, respeitar horários e compromissos assumidos com pacientes ou com instituições. Compromisso social é sempre atuar com responsabilidade humanitária e cidadã. Então, eu sempre tenho que ter esses valores aí na hora de prestar minha assistência ou de fazer minha pesquisa. Não maleficência. Lembra que eu falei da beneficência? Tá muito rápido, gente? Não. Então, não maleficência. Tô achando rápido. Tá achando rápido? Bom. Então vamos um pouquinho mais devagar. Oi? Alguém? Nossa, eu tava confirmando. Pronto. Então vamos um pouquinho mais devagar. Eu trouxe alguns princípios, que são os princípios que regem a bioética. Dentre os princípios, já falei de princípios que são voltados à dignidade humana. Eu já falei da autonomia, que o profissional tem a sua autonomia e o indivíduo também tem. Já falei da beneficência. E agora eu vou falar da não maleficência. Na realidade, esse é um compromisso que o indivíduo, o profissional deve ter para evitar danos, para não causar mal, nem para seu indivíduo que participará da sua pesquisa e também para não causar mal ao seu paciente que está dentro da assistência. Então, eu preciso aplicar técnicas seguras, baseadas em evidências e evitar danos. Ou seja, não maleficência, não fazer o mal e não ter ações que possam evitar, que possam promover agravos, riscos, complicações para o quadro. E se caso corra risco, é importante informar claramente. Então, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, normalmente você assina um documento. Quem aí já fez cirurgia e teve que assinar documento informando os riscos? Alguém aí fez, só para me ajudar? Ai, gente, por que vocês não estão... Eu não fiz, mas eu já vi o pessoal, os documentos que eles assinam para fazer o procedimento. E você viu se tinha as complicações? Não cheguei a reparar não, mas é um termo que todo médico assina antes de fazer endoscopia, colonoscopia, todos os procedimentos. Quando você puder, faça uma leitura, porque existem alguns riscos, né? Existe risco de, por exemplo, de lesionar a mucosa, de, por conta de lesão, ter hemorragia. Existe algum risco por conta de uso de sedação? Então, esses riscos, eles são informados nos termos. E o ideal é que não tenha risco, mas se tiver, porque você vai usar a técnica segura, adequada, correta. E se você está ciente que vai gerar, que não é mais um risco, que vai fazer o mal, que vai causar o mal, você não deve desenvolver aquela prática. Isso pode ser punido por conta dessa situação. Então, existe risco, claro que no procedimento existe risco, mas se aquilo está atrelado já a causar um mal, a gerar uma complicação, e você, por interesses pessoais, quer fazer o procedimento, então você corre o risco de sofrer punição por infringir um princípio ético da bioética, que é não maleficência. Entenderam essa parte? Sim. Entendi. Justiça. Justiça também é um termo da bioética, é um princípio. Então, a justiça
ela tem aí uma perspectiva de que toda a minha prática, ela deve tratar o paciente conforme suas necessidades. Ela deve fazer uma distribuição justa, por exemplo, alocar de forma imparcial e adequada. E ela também deve combater desigualdades. Então, quando eu vou ser justa, né, quando eu pensar, eu vou prestar uma assistência, vou fazer um estudo, vai ser um no bairro da Paz e um na Graça. Eu vou atender o da Graça conforme seu perfil e suas necessidades, e eu vou atender o do bairro da Paz também levando em consideração suas necessidades. Mas eu também vou combater as desigualdades. Então, se o bairro da Paz está muito aquém da Graça, eu preciso trazer ações que combatam também as desigualdades. Isso atende a um princípio da bioética. Existem princípios da bioética e existem princípios do Código de Ética do Enfermeiro. Então, quando eu chegar no Código de Ética do Enfermeiro, a gente vai discutir alguns princípios que, inclusive, vêm conectados, porque o geral existe e a profissão só vai se adequar ao que já existe na bioética. Sigilo profissional, conforme eu falei a vocês, envolve confidencialidade, proteger informações pessoais e clínicas, envolve compartilhar as experiências apenas mediante autorização ou exigência legal, então somente através de determinação judicial em muitos casos. Proteção de dados, guardar os dados, prontuários sempre com segurança e privacidade está atrelado ao princípio do sigilo profissional da bioética. Se eu não fizer isso, eu estou infringindo um princípio de bioética, mas eu também posso estar infringindo a um princípio do nosso Código de Ética profissional. E a gente tem aí a construção da confiança, né? A relação a construção dessa confiança, ela muito está atrelada ao sigilo, porque o usuário sabe que vai entrar ali e que a vida dele não será exposta. E que o profissional não vai expor o nome dele. Muitas vezes, até quando a gente discute o caso do paciente, a depender de como a gente discuta, nas pesquisas, por exemplo, não é colocado o nome do paciente. Gente, não. A gente só coloca o caso do paciente e discute sem ninguém saber quem é. Se a gente quer alcançar um objetivo para tratá-lo melhor, a gente utiliza dessa estratégia que garante sigilo profissional e que mantenha aqui a estrutura da confiança. Então, respeito entre os profissionais é um princípio da bioética também. Então, envolve uma convivência harmoniosa entre colegas de diferentes profissões, valorização de opiniões diversas. Então, se o terapeuta ocupacional fala, eu tenho que ser respeitoso. Se o fisioterapeuta fala, se o médico fala, se o enfermeiro fala, inclusive se eu falo, eu preciso ter respeito ao meu posicionamento profissional e eu preciso que seja validada pelo grupo e preciso ser reconhecida enquanto uma categoria que é legalizada e que tem uma configuração dentro da equipe que vai agregar aí a esse trabalho de equipe que deve ser cooperação. Mas eu preciso ter respeito. Se por acaso eu fui me posicionar, eu fui invalidada, ou não foi aceita a minha profissão, ou foi desqualificada a minha postura, o meu direcionamento, então aí a gente inflige com uma diretriz, um princípio de dentro da bioética. Isso cabe processo. Gente, a atualização profissional é um dos princípios da bioética. A gente tem que promover sempre aprendizado contínuo, compromisso com a educação permanente, aprimoramento técnico, então busca por conhecimentos atualizados. Por isso que o próprio COFEN oferta muito curso online, presencial. Então, muitos cursos são gratuitos, porque a gente já paga a anuidade. Então, se eu pago a anuidade, eu tenho também um direcionamento do meu conselho para que eu faça um aprimoramento técnico, que eu me mantenha
atualizada para que minhas práticas não ponham em risco o paciente e que depois eu não precise passar por um processo ético-administrativo. Então, para melhorar o cuidado. Essa aplicação vai diretamente para o meu cuidado em enfermagem, que eu vou utilizar o conhecimento adquirido para melhorar minha assistência. Um outro princípio da bioética é a defesa dos direitos humanos. Então, a gente sabe que existe, né, os direitos humanos, né, gente? A gente sugiro já que vocês façam a leitura dos direitos humanos, o que a gente tem de direcionamento aí, e a enfermagem deve atuar em defesa dos direitos humanos. E a bioética prevê que toda a saúde, toda a possibilidade de atuação dentro da saúde trabalhe com um princípio que é a defesa dos direitos humanos e sociais. Eu não vou fazer discussão, mas aqui eu gostaria de falar brevemente sobre a minha tese de doutorado, onde é que entrou a ética. Então, vocês podem aí, gente, no QR Code acessar a tese, ver se vocês conseguem prosseguir. Gente, eu devo levar vocês até 8h40 hoje. E aí, eu vou pelo menos começar o código de ética, tá certo? Me informa aí se conseguiu acessar a tese, que eu vou mudar o slide. Eu não tô conseguindo, não. Acho que o Deixa eu ver aqui. QR Code tá muito pequenininho. Nem eu. Deixa eu dar uma olhada. Bom, como não conseguiu aqui, depois eu tento enviar. A Du me cobra, por favor. Porque tem a tese na íntegra, e vocês podem conhecer todo o meu trabalho em PDF. Certo? Então, olha esse, gente. Aqui outro melhor. Acho que vai agora, certo? Tá? Aqui no meu não foi não, gente. Não foi não, Pro. Oh, que pena. Mas aí eu mando, porque eu acesso o arquivo de novo, a tese, e aí eu mando o link. Fica melhor para vocês. Gente, a tese, eu vou falar sobre só o nome, tá? Fatores associados à ideação suicida em adolescentes escolares com transtorno mental comum. Então, meu estudo foi sobre suicídio. Vou falar aqui, não vou falar de objetivos, detalhamento da tese, porque é muita informação, mas dentro dos aspectos éticos, olha aqui, aspectos éticos na pesquisa com adolescentes. Então, o que é que eu trouxe como princípios fundamentais, levando em consideração o que a gente viu? Beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Então, existem aí 5 principais, mas existem outros. A gente trabalhou na perspectiva de outros mais. Por exemplo, os direitos humanos eu não coloquei aqui. Porque dentro da pesquisa, da caracterização, da UFBA, a gente tem obrigatoriedade, pelo menos vou colocar esses 5. E aí, para cada desse princípio, eu tive que explicar. Se eu vou trabalhar com um adolescente e eu tenho o princípio da beneficência, o princípio da beneficência, ele está voltado ao benefício que eu vou fazer a essa população. Deixa eu ver se tem aqui. Então, beneficência. Eu botei no meu estudo o bem-estar como prioridade, benefícios como saúde emocional, ações concretas, atendimentos e encaminhamentos. Não maleficências. Então, o que é que eu me propus a fazer para proteger os meus participantes? Ambiente seguro, entrevistadores capacitados, interrupção quando necessário, em caso de desconforto, crise, choro e suporte imediato. Lembra que na bioética prevê que a gente não pode fazer o mal? Nesse caso aqui eu teria que proteger os meus participantes. É muito ruim assim que eu não vejo você, ninguém responde. Tem quantas pessoas na sala, Madu?
Mais de 15 pessoas. Só isso, a turma é enorme. Deixa eu ver. Ô, gente, o pessoal colocou que participaria e aí não entrou. Sinais de alerta, olha aqui durante a entrevista, eu coloquei. Se eu digo aqui, ó, que eu vou interromper, se por acaso, porque dentro da não maleficência, eu fiz uma proposta aqui. E aí eu disse que ia interromper se precisasse a entrevista. Porque minha pesquisa envolvia uma entrevista. E aí aqui eu botei sinais de alerta durante a entrevista. Não vou trazer todos, que é muita informação, depois eu publico para vocês a tese e vocês vão conseguir ver na prática aí os princípios éticos na minha pesquisa. Princípio da justiça e aplicação do estudo. Então aqui o estudo, como é que eu apliquei justiça? Eu coloquei que no meu estudo eu iria privilegiar estudantes, adolescentes de escola pública com condições desfavoráveis e maior vulnerabilidade. Então, o meu foco era reconhecer que esse grupo tem dificuldade de acessar serviços de saúde mental. Então, olha o foco de justiça. Então, eu expliquei no meu estudo que eu estava atendendo ao princípio da bioética de justiça e equidade. Autonomia. Então, dentro do meu estudo, eles tinham uma escolha, eles faziam a pesquisa se quisessem. E ainda tinha a opção de desistir. Aí tinha um termo de assentimento, termo de consentimento dos pais. Como era adolescente, o adolescente também tem direito, mesmo que o pai diga que aceita, o adolescente pode dizer se quer fazer ou não. Aprovação pelo comitê. Aprovação pelo comitê de ética. Gente, eu vou pedir para todo mundo colocar o nome completo. Eu vou encerrar a atividade às 8h40. Preciso fazer a lista de presença. Eu vou pedir para todo mundo fazer isso, que depois eu vou tirar a frequência de vocês. Aprovação pelo comitê de ética. Gente, comitê de ética vai seguir o que é regulamentado, que tem de diretrizes, de princípios. Olha quantas páginas aqui que foram de avaliação. Essa parte tem uma tabelinha aqui no final, são etapas. Porque o próprio comitê de ética da UFBA, gente. A gente tem, por exemplo, tem um comitê de ética na UFBA, tem um comitê de ética no Hospital das Clínicas, os hospitais, escola, todos têm comitê de ética. Dentro da Unijorge, eu ainda não sei se tem comitê de ética, mas na ausência do comitê de ética da Unijorge, se a gente for fazer uma pesquisa que envolver seres humanos e tal, se não tiver na Unijorge, a gente vai ter que submeter o projeto para a UFBA. E a UFBA vai pedir vários documentos, aí são essas etapas que estão aqui na apresentação dos prints. E aqui eu encerro, vou só abrir. Vocês querem tirar alguma dúvida, gente, que eu já vou puxar o código de ética? Querem falar alguma coisa enquanto eu puxo aqui, a parte inicial? Tá todo mundo sabido aí já? Tiveram uma dificuldade, gente, de entender? Eu não tive, não. Pronto, eu tô com minha internet instável toda hora. A aula foi bem tranquila. Pronto, quem teve dificuldade, se a aula ficou caindo, é importante fazer a leitura. Não deixa de fazer a leitura, gente, desse material. Não deixa acumular, porque vocês vão ter a mesa e dentro do portfólio da mesa, vocês vão precisar levantar questões sobre código de ética, sobre o que é as punições, os direitos. Então, isso aí vai dar uma sequência, isso aqui é a base da disciplina de vocês. Oi. Essa questão do código de ética vai cair também na prova da gente? Cai, sim, esse é o principal. Até onde a gente deu. Por exemplo, até onde eu trabalhei, certo? Se eu trabalhei até direito, se eu trabalhei até o artigo tal, aí a gente vai focar naquilo que eu trabalhei. Eu vou dizer, vocês estudam até isso. O resto a gente coloca pro júri, para vocês estudarem, mas aí eu não cobro na prova não, entendeu? Mas os princípios da bioética já foi, viu, gente? Vamos lá.
código de ética, ou ética profissional e lei do exercício profissional. A gente tem duas questões aí. A gente tem uma lei que prevê o exercício da nossa profissão. Então, para começar, tem algumas questões que a gente precisa se questionar para a gente entender essas legislações e para a gente entender o código de ética. Quando eu me sinto um bom profissional, então como é que eu vou entender, ter uma clareza que eu sou um bom profissional? Quando é que eu falho enquanto profissional? Isso é para você se questionar. Para mim, pode tirar print, viu, gente? Essas coisinhas aí é importante vocês saberem, porque pode ter na prova. Para mim, qual o principal direito do cliente-paciente? Para mim, qual o mais importante ao cuidar do paciente? E para mim, qual a principal característica necessária para o profissional de enfermagem? Isso é só para a gente se questionar. Para isso, a gente sabe que a gente tem um autor aqui, o Guizo Isaboli. Eles preveem que as ações do homem, quando as ações do homem consideram bem da coletividade, falam-se de atos éticos. E quando as ações negligenciam, atendendo exclusivamente a interesses pessoais, fala-se de atos antiéticos. Então, o que é ético e o que é antiético. Ou seja, se eu faço uma prática e no prontuário eu escrevo outra, essa prática foi ética ou antiética? Antiética. Pronto. A ética profissional é um termo utilizado quando são envolvidos direitos e deveres em uma organização profissional ou dentro do trabalho. Ela é conhecida como um conjunto de regras, são regras para a gente exercer a profissão. Os profissionais de enfermagem vão ter que dominar conhecimentos, ou vai ter que ter competências, habilidades técnicas e conduta, conhecer conduta ética. Não adianta só você ser um ótimo enfermeiro de habilidades digo ali, ó, aplicar um injetável, conhecer material instrumental, manejo, mão maravilhosa para cada coisa, monta uma bandeja perfeitamente, mas não tem uma atitude respeitosa, não acolhe o paciente, não se refere a valores, crenças, atitudes, não tem atitude empática e também ainda não respeita seus colegas. Aí a gente vai ter um conflito, porque dentro da perspectiva dos conhecimentos, a gente precisa também agregar a postura ética. E para nortear isso, são elaborados códigos de ética, que vai ter elementos para orientar vocês como pensar e agir. Gente, isso é um manual de cabeceira, você tem que saber tudo isso. Tudo. Inclusive, se eu perguntar princípios sigilo profissional, o código de conduta, vou perguntar isso antes da prova, viu? Gente, quando é que eu posso infringir o sigilo profissional? Na próxima aula eu vou perguntar. Para exercício da profissão, a gente vai ter aí princípios éticos, como eu falei. Não, está repetindo. A lei do exercício profissional, hoje vocês podem se empoderar dessa fala, que nossa profissão existe por força de lei, que é o que ampara o exercício da prática profissional. Então, as leis, olha o print. Tira print aí, gente. Pronto, depois tu vai liberar o slide pra gente? Não, eu não faço slide nunca. Esse slide é até de Danúza, gente. Não, a gente não divulga, eu não divulgo slide, não. O aluno faz seus prints, faz suas anotações. Isso é só o instrumento de trabalho do professor. Vocês não podem ficar sem anotar e sem se conectar, porque o professor vai mandar depois. Não, acho que minha internet está estável. Eu não estou conseguindo acompanhar toda a aula. Então você combina com o grupo aí, que alguém manda os prints pra você, ou quem puder aí estiver acompanhando e puder disponibilizar. Algumas outras turmas fazem isso, gente. Às vezes pegam os prints e jogam depois da aula, certo? Ok. Gente, quem puder ajudar a colega, mas eu nunca passei slide e não tenho nenhuma pretensão de fornecer slide, até pela minha filosofia enquanto professora. Continuando. A lei de exercício profissional vai trazer diretrizes para enfermeiro, técnico e auxiliar.
certo? Então, essa lei vai ajudar, incluída nela, né, planejamento de enfermagem, prescrição, e também fala da necessidade de diploma, de certificação. Então, o que fala de regramentos, planejamentos, o que diz respeito ao exercício da prática profissional, vocês vão trabalhar com a lei do exercício profissional. Então, quando se diz respeito também a comprovar que você é enfermeiro, que você tem certificação, tem que ser baseado na lei. Se você até fosse defender alguma questão administrativa, você tem que colocar. Alguns técnicos fizeram como é que se diz, a atualização, né, que eu participei até na época do Profai, que foi equiparou o auxiliar técnico depois que eles fizeram um curso que foi promovido por alguns enfermeiros no Profai. Então, existiu aqui dentro dessa lei de exercício da profissão a extinção na lei 7.498 de 1986, previa um prazo de 10 anos para extinguir o profissional atendente de enfermagem, que não existe mais. Então, a gente vai ter aqui, algumas informações referentes a isso, quando deixou de existir a profissão de atendente de enfermagem, por exemplo. E a gente tem algumas informações referentes ao exercício das atividades que são mais elementares, desde que sejam realizadas sobre orientação e supervisão do enfermeiro. Então, a Lei 8.967 já prevê essa lei aí que assegura os atendentes. Porém, a gente teve uma publicação que dava 10 anos para extinguir essa área. Então, os profissionais que atuavam nessa categoria teriam que se atualizar. E aí, gente, de acordo com o decreto 94.000 de junho de 87, teve mais uma regulamentação. Então, existe uma lei só? Não existiram outras atualizações. Então, aí nessa lei, nesse decreto, a gente já vem com atribuições privativas, o que é do enfermeiro, que é privativo, só o enfermeiro pode fazer. Mas aí tem atribuição do enfermeiro obstetra, do técnico, do auxiliar. E também da parteira. Olha aqui nesse decreto, vocês vão encontrar atribuições da parteira. Eu não vou fazer essa dinâmica porque fica um pouco complicado. Eu vou começar aqui na parte dessa dinâmica aqui, gente. Depois eu mando para a Madu. E aí eu vou pedir para a Madu trabalhar isso no grupo. O que é do técnico, o que é do enfermeiro, o que é do auxiliar. Tá certo, Madu? Tudo certo. Estou devendo minha tese e estou devendo essa atividade que cada grupo vai colocar. Gente, agora não pesquisem LGBT, procura aprender. Você chegou a fazer uma dinâmica dessa pela manhã, não fez, não? Foi, pela manhã. Quem estava comigo de manhã lembra. Mas aqui tem algumas coisas diferentes. Eu até sugiro, gente, que vocês façam até individualmente. Se vocês puderem, senta rapidinho e faz. Não é uma cobrança, não vale nota, mas eu acho que para o aprendizado, até para vocês voltarem e dizer assim, por que o técnico não faz isso? Isso é só do enfermeiro? Para a gente tirar essa dúvida. Mas eu queria fechar agora com a resolução do COFEM, que é a resolução que aprova o Código de Ética. Aqui tem novo código. Gente, mas vai sair um novo código, a gente está esperando, ele está aí no forninho. Então, o Código de Ética, ele tem essa legislação. Eu vou solicitar que vocês façam a leitura do Código de Ética. Deixa eu ver se tem QR Code aqui, gente. Não, acho que não. Vou até colocar. Então, vamos falar da estrutura geral. Dentro do Código de Ética, vocês vão encontrar deveres. Qual é o dever do enfermeiro? Exercer a enfermagem com justiça, compromisso, equidade, responsabilidade, dignidade, competência, honestidade. Comunicar ao conselho é uma outra característica. Comunicar ao conselho situações que inflijam e que possam prejudicar o exercício profissional. Então, vocês estão sendo pressionados, estão sendo direcionados a fazer práticas prejudiciais, comunicar ao conselho. Registrar no prontuário informações de forma clara, objetiva, cronológica. Se não botar cronologia, pode ser punição. Legível também.
Então tem uma série, eu vou solicitar que vocês façam a leitura dos deveres do 24 ao 60. Então, os deveres de casa. Print aí, gente, nos deveres. Quando eu voltar para a aula, eu vou trabalhar a continuidade dos deveres. Antes de finalizar a aula, queria falar também que tem proibições, mas eu não vou pedir para vocês lerem agora. Nas proibições tem infrações, penalidades, certo? O que é que vocês vão estudar em casa hoje? Vão fazer a dinâmica que eu vou passar, vão ler minha tese na parte dos aspectos éticos e vão estudar os artigos do Código de Ética do 26 ao 40. Aí faz print aqui agora. Até aí, gente, ficou tudo bem? Sim. Madu, você consegue botar o dever de casa no grupo para que quem não estava também acompanhar? Consigo. Então, eu vou colocar a dinâmica, o print, vou colocar minha tese para ler a parte dos aspectos éticos e o dever de casa é estudar os deveres nos artigos 24 ao 60. Quando a gente tiver a próxima aula, eu vou fazer o ajuste para a gente voltar isso aqui. Certo? Então, gente, por hoje é só. Eu vou ter que me ausentar, porque eu vou ter um compromisso, vou ter que correr para uma outra atividade, certo? Inclusive para dar aula também. Agradeço a vocês a paciência. E por conta da questão do meu atestado médico, vocês sabem que eu não gosto de ficar, deixar assunto acumular. Se eu pudesse ficar o dia todo para a gente trabalhar um monte de coisa, mas eu não consigo. E um beijo no coração, ótimo final de semana. Descansem, mas também estudem. Vai lendo os artigos aí aos pouquinhos. Bota do lado da cama, a gente imprime. Eu lembro que eu tinha até, eu acho que eu tenho um código de ética comentado. Se eu achar, eu vou disponibilizar para Madu, porque se alguém quiser tirar xerox, Madu, vou dar uma olhadinha se é o comentário que eu tenho. E aí eu mando um print para Madu lançar no grupo do que eu tenho. Caso não seja comentado, seja normal, for pequenininho, eu também mando, que se alguém quiser tirar xerox, mas esse material encontra na internet. Alguma dúvida mais, gente? Tudo ótimo. Ok, obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu vou só permanecer um pouquinho enquanto eu tiro a lista de vocês aqui do grupo, tá? Um abraço. Alguém mandou coraçãozinho, eu mando flores de volta. Beijo, beijo.